E se eu lhe dissesse que os antigos egípcios tinham um lado sombrio, que guardavam segredos tão aterrorizantes que foram ocultados por milhares de anos? Bem, prepare-se para ficar chocado, pois cientistas fizeram descobertas revolucionárias que mudam tudo o que pensávamos que sabíamos sobre essa misteriosa civilização. O que mais poderia estar escondido nas sombras das pirâmides e túmulos do Antigo Egito? Junte-se a nós enquanto mergulhamos mais fundo nesses mistérios chocantes revelados por cientistas no Egito. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 1. Deus da diversão. Os antigos egípcios não se limitavam a cerimônias solenes e rituais fúnebres. Parece que em uma recente escavação, na cidade desértica de Akhetaten, que hoje é conhecida como Amarna, arqueólogos fizeram uma descoberta reluzente que faria até o faraó mais estoico sorrir. Um tesouro de joias de ouro, incluindo 3 anéis e um colar, mas uma peça em particular chamou a atenção. Um anel com uma gravação de abelhas, também conhecido como o Deus da diversão. Abelhas não era uma divindade comum. Essa figura anã era mestre da música e da festa, além de ter a importante tarefa de proteger as mulheres durante o parto. Imagens de abelhas podem ser encontradas por toda parte no Egito, mas esta era verdadeiramente única, acrescentando um toque de humor a um local de sepultamento, que de outra forma era sombrio. O local de sepultamento está localizado na parte norte da cidade, que foi construída pelo faraó Akhenaten em uma tentativa de mudar a religião politeísta do Egito. As reformas de Akhenaten acabaram sendo mal sucedidas e a cidade foi abandonada após a sua morte. A descoberta do anel de abelhas causou agitação na comunidade arqueológica e todos estão ansiosos para saber mais. Quem poderia imaginar que os antigos egípcios eram tão fãs da diversão? Isso nos lembra que até as civilizações mais sérias tinham seus momentos descontraídos. No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre esse local de sepultamento, e os mistérios que ele guarda com certeza nos manterão ansiosos. As escavações em Amarna estão em andamento, e mal podemos esperar para ver quais outros tesouros estão enterrados nas areias, e que outros deuses da diversão podem estar esperando para serem descobertos. Somente o tempo dirá. Fiquem ligados para mais atualizações e, enquanto isso, vamos fazer um brinde, ou talvez tocar uma harpa egípcia antiga, para Bis, o deus dos bons momentos. Número 2. Mãos decepadas. Arqueólogos fizeram recentemente uma descoberta perturbadora e verdadeiramente aterrorizante na antiga cidade de Avaris, no Egito. A equipe de escavação descobriu 16 mãos humanas enterradas em 4 covas separadas. Mas o mais estranho é que todas as 16 mãos são mãos direitas, não há mãos esquerdas. De acordo com especialistas, esta é a primeira evidência física de uma antiga prática em que os soldados cortavam a mão direita de seus inimigos e a trocavam por ouro. As 2 covas encontradas na frente do que se acredita ser uma sala do trono continham uma mão cada uma, enquanto as outras 2 covas continham as 14 mãos direitas restantes. Essas covas foram construídas em uma área externa do palácio em um momento posterior. Cortar a mão direita de um inimigo tinha um propósito simbólico, de tirar permanentemente sua força e poder, como explica o Dr. Manfred Betak, diretor das escavações em Avaris. A mão direita foi escolhida especificamente para facilitar a contagem das vítimas. No entanto, de onde se originou essa tradição macabra? Os Hyksos, que governaram o Egito entre os séculos 16 e 17 a.C., acredita-se que tenham sido os responsáveis por introduzir essa prática. No entanto, não foram encontrados registros dessa prática na provável terra natal dos Hyksos, no norte de Canaã, tornando incerto se os Hyksos a adotaram dos egípcios ou vice-versa, ou se a prática teve origem em algum outro lugar. A descoberta dessas mãos é certamente arrepiante e oferece uma visão do mundo antigo da guerra e da violência. Essas mãos são evidências físicas de uma prática registrada na escrita e na arte do Antigo Egito, uma prática destinada a privar os inimigos de seu poder e força. O fato de todas as 16 mãos serem mãos direitas torna essa descoberta ainda mais misteriosa e intrigante.
Essas questões podem nunca ser respondidas, mas a descoberta dessas mãos é um lembrete vívido das realidades horrendas da guerra e dos comprimentos aos quais os seres humanos irão para obter poder e controle. Número 3. Retratos de múmias realistas. Prepare-se para ser transportado de volta no tempo ao Antigo Egito, porque arqueólogos descobriram um tesouro de retratos de múmias impressionantemente realistas enterrados junto com seus donos. Essa incrível descoberta, a primeira do tipo em 50 anos, foi feita na antiga cidade de Filadélfia, na área de Fayum, no Egito. Fundada durante o período ptolomaico, Filadélfia continuou a prosperar sob o domínio romano, tornando-se um importante centro de comércio. E agora, depois de séculos de inatividade, os segredos da cidade foram trazidos de volta à vida, graças a uma equipe de arqueólogos intrépidos. Ao escavarem a necrópole da cidade, eles descobriram 2 retratos de múmias completos, junto com uma série de outros retratos parciais e incompletos. Esses retratos não eram pinturas comuns, mas sim representações impressionantemente realistas dos falecidos, capturando suas semelhanças para a eternidade. Mas a descoberta não se resumiu apenas aos retratos em si. A equipe também encontrou uma variedade de outros artefatos, incluindo um edifício onde as múmias foram enterradas e uma estátua de Ísis Afrodite, uma deusa egípcia grega do amor. E se isso não bastasse, a equipe desenterrou papiros contendo escritos demóticos e gregos, oferecendo um vislumbre fascinante das condições sociais, econômicas e religiosas dos habitantes da antiga Filadélfia. Acredita-se que os donos desses retratos provavelmente eram da classe média ou elite, já que encomendar pinturas personalizadas de suas semelhanças teria sido um assunto custoso, dada a raridade de retratos de múmias em escavações arqueológicas. Número 4. Vale das Múmias Douradas. No coração do deserto ocidental do Egito, encontra-se o Oásis de Baharia, um lugar envolto em mistério e intriga. Foi aqui que o Dr. Zahi Hawass e sua equipe fizeram uma descoberta que arrepiaria até os arqueólogos mais experientes. Em um grande local de sepultamento conhecido como o Vale das Múmias Douradas, mais de 250 múmias, com cerca de 2.000 anos de idade, foram desenterradas. Mas, à medida que escavavam mais profundamente, perceberam que eles haviam tropeçado em algo muito mais significativo do que jamais poderiam imaginar. Um total de mais de 10.000 múmias. Cada múmia era única, decorada em um dos 4 estilos. Algumas tinham uma máscara dourada cobrindo seus rostos, enquanto outras estavam cobertas de cartonagem representando cenas de deuses e deusas. Mas isso não era tudo, pois artefatos haviam sido enterrados com cada múmia, incluindo joias, pulseiras, potes de comida, jarros de vinho e até moedas ptolomaicas. À medida que o Dr. Hawass examinava as múmias, ele não podia deixar de se perguntar sobre as pessoas que uma vez habitaram Baharia. Ficou claro que eram ricos e podiam pagar pelo douramento e belas decorações. Parecia que oficinas estavam por toda parte, com artesãos sendo uma das principais profissões em Baharia naquela época. No entanto, a descoberta deixou muitas perguntas sem resposta. Enquanto o sol se punha sobre o oásis de Baharia, não podemos deixar de nos perguntar quais outros segredos estão escondidos sob as areias deste lugar misterioso e impressionante. Número 5. Línguas de ouro. Arqueólogos no Egito descobriram várias múmias com línguas de ouro em um antigo cemitério perto de Quesna. Isso mesmo, línguas de ouro. Acredita-se que esses apêndices reluzentes ajudariam os falecidos a se transformarem em seres divinos na vida após a morte. Fala-se de um luxuoso upgrade. Mas isso não é tudo. Essas múmias também foram enterradas com uma abundância de outros bens funerários, incluindo colares, cerâmica e escaravelhos de ouro em forma de flores de lótus e besouros. É como um tesouro de joias. As línguas e olhos de ouro encontrados nessas múmias são manifestações claras da crença dos antigos egípcios de que a carne dos deuses era feita de ouro. Mas não se preocupe, não estamos sugerindo que você saia por aí se enterrando com ouro para alcançar o status divino. É apenas uma curiosidade histórica para admirar. Embora essas múmias com línguas de ouro não sejam uma descoberta nova,
elas continuam a cativar e intrigar. O significado dessa descoberta não está apenas nas línguas de ouro, mas no mistério que cerca a identidade dos falecidos. Esta descoberta reacende o fascínio pelas crenças e rituais dos antigos egípcios, a transformação em seres divinos, o uso de ouro e o significado de escaravelhos e flores de lótus, todos apontam para um sistema de crenças complexo que estamos apenas começando a desvendar. Mas à medida que continuamos a desenterrar esses mistérios, é difícil não se perguntar se algumas coisas são melhores deixadas enterradas nas areias do tempo. Número 6. Um santuário de falcões. Uma equipe de pesquisadores tropeçou em um santuário de falcões com 1.700 anos, localizado no antigo porto egípcio de Barenaque, e o que encontraram dentro era verdadeiramente bizarro. O santuário apresentava um pedestal com 15 falcões sem cabeça e um monumento de pedra representando 2 deuses desconhecidos. Além disso, havia um arpão de ferro encontrado nas proximidades, e em uma das salas do santuário havia uma inscrição grega que dizia: "É impróprio cozinhar cabeças aqui." O que tudo isso poderia significar? Por que os falcões estavam decapitados? Por que um arpão foi deixado perto deles? Qual é o significado da inscrição? Alguns especialistas acreditam que os falcões eram oferendas feitas aos deuses, particularmente ao deus com cabeça de falcão, enquanto outros pensam que o arpão também pode ter sido uma oferenda. No entanto, a proibição de cozinhar cabeças deixou muitos perplexos. Essa descoberta lança uma nova luz sobre as complexas crenças religiosas e rituais que floresceram nesta antiga cidade portuária. Os falcões sem cabeça e a inscrição misteriosa levantam várias questões sobre cultos, rituais e vários sistemas de crenças que se fundiram em Barenaque. O fato de que esses achados foram desenterrados intactos é verdadeiramente extraordinário. Número 7. Tatuagens de proteção para o parto. Você sabia que algumas mulheres do Antigo Egito faziam tatuagens antes de dar à luz? Sim, é verdade. Arqueólogos descobriram recentemente 6 exemplos dessa prática em múmias enterradas em Dair al-Medina, um sítio arqueológico ao longo do rio Nilo. Encontrar tatuagens antigas é raro, mas essas múmias tinham pele exposta, incluindo a região lombar de uma mulher com linhas pretas e uma representação de Bis, um deus que protegia as mulheres durante o parto. É surpreendente que o Grande Poço não mencione essa prática, mas a descoberta de pelo menos 6 mulheres tatuadas tem deixado os arqueólogos intrigados. Como essas mulheres foram tatuadas no Antigo Egito? Bem, a preservação da pele é essencial, já que os arqueólogos não podem desembrulhar as múmias. Eles têm que depender de saqueadores para expor a pele que permanece intacta milênios após a morte da pessoa. De acordo com bioarqueólogos, essas tatuagens são mais intricadas do que as práticas de tatuagem egípcia anteriores, e imagens de mulheres grávidas são extremamente raras na arte egípcia. Mas por que essas mulheres fizeram tatuagens? Alguns especialistas acreditam que elas estavam imprimindo representações protetoras de deuses em seus corpos, como amuletos mágicos portáteis. O uso de tatuagens como proteção durante o parto pode parecer incomum para nós, mas nos tempos antigos, o parto era um evento arriscado e perigoso. A descoberta dessas tatuagens. Este roteiro fala sobre uma descoberta arqueológica que lança nova luz sobre as crenças e práticas das mulheres do Antigo Egito. Número 8. O milagre geométrico. O mundo da arqueologia acaba de descobrir outra descoberta de tirar o fôlego sob as antigas ruínas de Tapaciros Magna, na costa egípcia. Encontra-se um enorme e magnífico túnel que deixou os especialistas boquiabertos. Este milagre geométrico foi descoberto por ninguém menos que Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana, e seus colegas, durante escavações contínuas no templo. Mas este não é apenas um túnel qualquer. Esta maravilha da engenharia tem incríveis 1.305 metros de comprimento, esculpidos em arenito, com uma altura de 2 metros. Para colocar isso em perspectiva, é mais longo do que 10 campos de futebol juntos. E espere, fica ainda mais emocionante. Kathleen Martinez acredita que este túnel pode levá-la à tumba de ninguém menos do que Cleópatra, a rainha egípcia, e seu amante Marco Antônio. Embora a probabilidade disso acontecer seja de apenas 1%, ainda seria a descoberta mais importante do século, de acordo com a arqueóloga dominicana.
Número 9. A Cidade Perdida de Ouro. Uma cidade de 3.000 anos que foi perdida nas areias do Egito foi descoberta e está sendo aclamada como uma das descobertas arqueológicas mais importantes desde o túmulo de Tutancâmon. A cidade, conhecida como Aten, remonta ao reinado de Amenófis III, um dos faraós mais poderosos do Egito, que governou de 1391 a 1353 a.C. Ela continuou a ser usada pelos faraós seguintes, incluindo Tutancâmon, cujo túmulo quase intacto foi descoberto no Vale dos Reis em 1922. Mas o que torna essa descoberta ainda mais notável é o fato de que a cidade estava excepcionalmente bem preservada, com suas ruas, casas e até mesmo pães deixados para trás, proporcionando uma visão fascinante da vida cotidiana no Egito Antigo. A Cidade Perdida de Ouro promete revelar segredos incríveis sobre a história egípcia e arqueologia. Aguarde, há mais. A escavação começou em setembro de 2020 e, em questão de semanas, essa incrível cidade foi desenterrada. A cidade contém uma padaria, um distrito administrativo e uma área residencial, juntamente com amuletos de besouro escarabe, cerâmica e outros itens cotidianos. Mas isso não é tudo. A equipe de pesquisa se deparou com um sepultamento humano com os restos de uma corda enrolada em torno dos joelhos. Número 9. A Cidade Perdida de Ouro. Uma cidade de 3.000 anos que foi perdida nas areias do Egito foi descoberta e está sendo aclamada como uma das descobertas arqueológicas mais importantes desde o túmulo de Tutancâmon. A cidade, conhecida como Aten, remonta ao reinado de Amenófis III, um dos faraós mais poderosos do Egito, que governou de 1391 a 1353 a.C. Ela continuou a ser usada pelos faraós seguintes, incluindo Tutancâmon, cujo túmulo quase intacto foi descoberto no Vale dos Reis em 1922. Mas o que torna essa descoberta ainda mais notável é o fato de que a cidade estava excepcionalmente bem preservada, com suas ruas, casas e até mesmo pães deixados para trás, proporcionando uma visão fascinante da vida cotidiana no Egito Antigo. A Cidade Perdida de Ouro promete revelar segredos incríveis sobre a história egípcia e arqueologia. Aguarde, há mais. A escavação começou em setembro de 2020 e, em questão de semanas, essa incrível cidade foi desenterrada. A cidade contém uma padaria, um distrito administrativo e uma área residencial, juntamente com amuletos de besouro escarabe, cerâmica e outros itens cotidianos. Mas isso não é tudo. A equipe de pesquisa se deparou com um sepultamento humano com os restos de uma corda enrolada em torno dos joelhos. E eles ainda não exploraram um grupo de túmulos esculpidos na rocha, acessíveis por meio de escadas esculpidas na rocha. Até agora, a escavação revelou um verdadeiro tesouro de descobertas arqueológicas valiosas, incluindo joias, cerâmica colorida, amuletos de besouro escarabe e tijolos de barro com selos de Amenhotep III. No entanto, há muito mais a descobrir, o que pode levar a inúmeras outras descobertas sobre o Antigo Egito. Número 11. Nova compreensão da mumificação. Por séculos, acreditamos que a mumificação era usada pelos antigos egípcios para preservar seus mortos. Mas e se lhe dissermos que tudo o que pensávamos saber sobre múmias estava errado? Isso mesmo, pessoal. Segurem seus chapéus, porque estamos prestes a fazer uma descoberta completa. De acordo com pesquisadores do Museu de Manchester da Universidade de Manchester, a múmia não era de forma alguma sobre a preservação do corpo. Em vez disso, era uma maneira de guiar o falecido em direção à divindade. Sim, você ouviu direito. A exposição chamada Múmias Douradas do Egito muda a maneira como pensávamos sobre o processo de mumificação. Mas como surgiu essa concepção errônea sobre as múmias? Bem, tudo começou com pesquisadores da era vitoriana, que achavam que os antigos egípcios estavam preservando seus mortos de maneira semelhante à forma como preservamos peixes com sal. No entanto, eles estavam errados. A substância usada pelos egípcios, conhecida como natron, era um mineral natural que era abundante nas margens dos lagos próximos ao Nilo. Ela era usada não apenas para a mumificação, mas também para a limpeza e em rituais nos templos, inclusive aplicada nas estátuas dos deuses. Portanto, aí está,
uma reviravolta completa nas múmias. Os antigos egípcios não estavam tentando preservar o corpo, mas sim guiar o falecido em direção à divindade. É uma descoberta que certamente abalará o que pensávamos que sabíamos sobre múmias e poderá alterar a forma como ensinamos isso nas escolas. Número 12. Túnel secreto. Autoridades de antiguidades confirmaram a existência de um corredor secreto acima da entrada principal da Grande Pirâmide de Gizé, que estava escondido por impressionantes 4.500 anos. Essa descoberta revolucionária foi feita usando uma técnica de imagem chamada muografia e poderia levar a descobertas ainda mais surpreendentes. Mas espere, tem mais. Esta maravilha antiga do mundo tem sido envolta em mistério por muito tempo, com especialistas ainda debatendo como foi construída. Alguns até acreditam que alienígenas tiveram um papel na construção. Embora não possamos confirmar ou negar essa teoria, o que sabemos é que o corredor poderia ser a chave para desvendar alguns dos maiores segredos da pirâmide. O corredor, que mede quase 30 pés de comprimento e mais de 6 pés de largura, está localizado no lado norte da pirâmide de Kéops. Pode ter sido criado para redistribuir o peso em torno da entrada da pirâmide ou para uma câmara não descoberta, de acordo com as autoridades. Então, o que vem a seguir? Mustafa Waziri, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, prometeu continuar escaneando a pirâmide para ver o que mais está escondido por baixo. As pirâmides de Gizé continuam a ser uma das estruturas mais fascinantes e misteriosas do mundo, e com cada nova descoberta, estamos um passo mais perto de desvendar seus segredos. Número 13. Pedra de Roseta em 1799. Um grupo de cientistas que acompanhava Napoleão em sua expedição militar se deparou com uma descoberta que mudaria o mundo para sempre. A Pedra de Roseta, datando de 196 a.C., este antigo artefato contém um decreto escrito por um conselho de sacerdotes afirmando o direito de um faraó de 13 anos chamado Ptolomeu V de governar o Egito. No entanto, o que torna a Pedra de Roseta tão notável é que esse decreto foi escrito em não uma, não duas, mas 3 línguas: hieróglifos, demótico e grego. Na época de sua descoberta, apenas o grego era conhecido, o que tornava impossível decifrar as outras 2 línguas. Isso até que os cientistas perceberam que a inscrição grega comunicava o mesmo decreto das outras 2 línguas, permitindo-lhes quebrar o código e desvendar os segredos ocultos nos textos hieroglíficos e demóticos. Hoje, a Pedra de Roseta está abrigada no Museu Britânico, mas não sem controvérsia. Os egípcios têm repetidamente solicitado que a pedra seja devolvida à sua terra natal, desencadeando debates sobre a propriedade cultural e a importância de preservar a história. Número 14. Túmulo de uma rainha desconhecida. Outra descoberta que abalou completamente todos os historiadores e entusiastas da história foi a revelação de um túmulo muito misterioso no 100º aniversário da descoberta do túmulo do rei Tutankhamon. Eles desenterraram o túmulo de uma rainha real não documentada, Neith, no sítio arqueológico de Saqqara, em Gizé. Mas isso não é tudo o que encontraram. Junto com a pirâmide da rainha, eles também descobriram mais de 300 caixões, múmias e artefatos do período do Novo Reino. Cada caixão tem um rosto único, distinguindo homens e mulheres, e é decorado com cenas do antigo texto funerário egípcio, o Livro dos Mortos. Mas a descoberta mais incrível é uma máscara de ouro maciço de uma mulher. Imagine usar uma máscara que vale mais do que o seu próprio peso em ouro. Mas quem era a rainha Neith? Até esta descoberta, seu nome nunca havia sido registrado nos registros históricos. Isso mesmo, a equipe de arqueólogos praticamente reescreveu a história ao adicionar uma nova rainha aos nossos registros. É uma descoberta de significado monumental dentro dos caixões e poços funerários. A equipe também encontrou artefatos como jogos, pequenas figurinhas conhecidas como shabtis e estátuas do deus Pitaçócar. Essas descobertas fornecem insights inestimáveis sobre as crenças e práticas dos antigos egípcios em relação ao nascimento, morte e ressurreição. Número 15. O Labirinto de Hawara. Bem-vindo ao mundo misterioso e impressionante do Antigo Egito. No meio do deserto, encontra-se uma estrutura que há muito tempo está envolta em mistério e intriga.
A Pirâmide de Hawara, construída pelo faraó Amenemhat III da 12ª dinastia. Esta pirâmide é diferente de todas as outras no Egito, conhecida como a Pirâmide Negra, foi construída com tijolos e revestida de calcário, o que lhe confere um visual bruto e áspero. Mas a parte mais emocionante deste sítio arqueológico está por vir. Sob as areias que cercam a pirâmide, encontra-se um complexo que poderia mudar a forma como pensamos sobre a história antiga para sempre. O Labirinto de Hawara. A lenda diz que essa estrutura subterrânea, descoberta por arqueólogos em 2008, foi descrita por antigos historiadores como Heródoto como um complexo extraordinário com inúmeras salas. Essas câmaras misteriosas eram consideradas um mito até sua descoberta e podem conter a chave para desvendar segredos sobre civilizações desconhecidas e grandes impérios que governaram o planeta antes da história registrada. Disse que o labirinto contém 12 pátios cobertos com portões que se enfrentam, com 2 tipos de câmaras, uma acima do solo e outra abaixo. As câmaras superiores foram exploradas, mas as câmaras subterrâneas permanecem um mistério. Foram feitas tentativas de representar o labirinto, com base em descrições de textos antigos, mas a verdade sobre o que está sob as areias de Hawara permanece elusiva. No entanto, apesar dos desafios, a pirâmide de Hawara e o labirinto sob ela continuam a cativar nossa imaginação, deixando-nos imaginando que outros mistérios do mundo antigo permanecem escondidos logo abaixo da superfície. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual dessas descobertas incríveis mais te impressionou? Então deixe sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o like. Até a próxima!